Então é isso aí, galera. Vamos fazer um momento de oração aí, pedir a graça de Deus sobre nós, pedir que Ele ilumine a nossa mente para a gente dar início a isso. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Junto com os meus irmãos, Deus, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, Deus, que o Senhor abra a nossa cognição para o real entendimento da sua palavra, para aquilo que a sua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, deseja para nós. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, Deus, a compreensão, Deus, real do significado dos textos, que isso aqui, Deus, sejam coisas que entrem para o nosso ouvido, desça ao nosso coração e seja cravado ali. E o Senhor use isso, Deus, como forma de glorificar o seu nome. Nós te pedimos isso crendo para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal. Posso fazer uma pergunta? Você vai conseguir gravar? Já está gravando. Tá bom, muito obrigado. Já achei tudo funcionandinho aqui. Agora eu só espero que dessa vez não dê nenhum erro, igual foi na segunda. Mas creio que vai dar certo dessa vez. E, pessoal, eu só quero deixar um adendo para vocês quanto à questão das perguntas. Como eu separo normalmente a questão das matérias ou dos assuntos em blocos, eu gostaria que quando vocês tivessem alguma dúvida, vocês escrevam no chat ali a dúvida de vocês. Não a dúvida especificamente, mas pode escrever assim, ó, eu tenho uma pergunta. Que assim que eu terminar o bloco de perguntas, eu vou lá e abro o momento ali para você poder falar, tá bom? Só para facilitar a organização aqui da nossa fala. Então, qualquer dúvida, vocês escrevem ali, olha, eu tenho uma dúvida, e eu abro o espaço ali assim que terminar o bloco do assunto, ok? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, nós estamos falando nessa primeira aula a respeito da introdução à Bíblia e algumas ferramentas que nós temos para interpretação bíblica. É importante destacar que isso aqui está dentro de uma matéria que nós chamamos de bibliologia. Então, é um estudo a respeito da Bíblia, da Sagrada Escritura. Um segundo detalhe que eu costumo fazer, eu quero mencionar para vocês, é que você já deve ter percebido que segunda-feira, depois da aula, eu mandei um arquivo ali no grupo. E, novamente, eu vou mandar, é o mesmo arquivo de segunda-feira, mas eu vou mandar esse arquivo que vai ter o conteúdo de tudo que eu estou falando aqui. Então, para quem não puder anotar agora, vai ter depois tudo isso escrito, ou para quem quiser conferir depois alguma coisa específica, também vai ter lá. Ok? Então, nós estamos falando sobre bibliologia, é o estudo a respeito das Sagradas Escrituras. Nós precisamos ter em mente que, hoje em dia, a Bíblia ela é o livro com o maior número de traduções existentes até hoje. Nenhum livro foi tão traduzido quanto a Bíblia. Ela é considerada um best-seller, né? Um dos livros mais vendidos de todo o mundo. E tudo isso não vem só da questão dela ser um livro comum, que você pega e você faz a leitura dele. Existe uma característica muito forte nela, que é ela ter sido direcionada e dada pela pessoa de Deus. Então, o que nós temos de diferente na Escritura? Bom, nós precisamos entender que a Escritura ela teve uma participação da pessoa de Deus em todo o seu desenvolvimento. Então, não são pessoas que um dia simplesmente decidiram começar a escrever e do nada passaram a fazer isso. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a fazer isso. Então, nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Primeiro, a origem da Bíblia, né? A palavra Bíblia significa rolo ou livro, que é um conjunto de livros. Provavelmente por conta de uma cidade que nós temos na Grécia, que tem esse nome Biblos, no grego, que significava Bíblia. Então, é um conjunto de rolo ou livros, e nós temos nela a junção de 66 livros, escritos por mais de 40 autores diferentes, que têm formações e origens diversas, que têm línguas e escreveram em locais diferentes, e tudo isso foi escrito ao longo de 1.500 anos. Então, foi ao longo de 1.500 anos que nós temos a junção entre o Gênesis, né, ou Jó, que é o livro mais antigo, normalmente entre nós, entre as pessoas que estudam,
e o livro de Apocalipse, ali, ou algumas cartas de Paulo. Então nós temos um período de 1.500 anos de diferença entre eles. E é impressionante nós pensarmos que todos esses autores, eles escrevem sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema e com uma harmonia gigantesca, com uma harmonia perfeita. Então, por que isso acontece? Não é uma simples coincidência. É exatamente a prova de que o próprio Deus, ele estava direcionando, ele estava gerando essa harmonia dentro do coração de cada um deles. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós temos o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui nós precisamos entender o que Paulo está falando. A primeira mentalidade de Paulo, quando ele diz escritura, ele não está pensando na Bíblia toda, como nós temos ela, porque ele mesmo estava escrevendo ainda. Então a Bíblia toda não estava escrita. Quando ele diz escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ao período do Velho Testamento. Mas ele faz umas revelações aqui para nós que são muito importantes. Ele fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então não foi gerado no coração dos homens, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz o propósito dela. Ele diz que ela tem o propósito de nos ensinar, corrigir e instruir, para que nós possamos andar preparados para toda boa obra. Depois nós temos em 2 Pedro, capítulo 1, 20 ao 21, dizendo o seguinte: antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui Pedro dá uma revelação até um pouco mais profunda do que nós tínhamos até então. Porque quando nós pensamos na ideia de inspiração, você podia pensar que é como se fosse um poeta. Né? Um poeta normalmente faz isso. Ele fala, eu vi uma paisagem bonita, eu fiquei inspirado e eu escrevi tal poema. Não é o caso aqui. Pedro chega e diz que eles foram impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles simplesmente estavam um dia ali parados fazendo alguma coisa e o Espírito Santo colocou no coração deles, impeliu eles, colocou isso de uma forma muito, muito forte no coração deles para eles começarem a fazer, ao mesmo tempo que ele direcionava os escritos. E aqui nós entendemos também um outro ponto, quando ele continua um pouco à frente. No capítulo 3, verso 15 ao 18, ele diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engaves sejais juntamente arrebatados e descaiais a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia daqui. Pedro fez uma revelação muito forte que a gente precisa dar atenção. Vocês se lembram que nós acabamos de falar que quando Paulo falou em Timóteo, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele diz que a Escritura, se referindo ao Antigo Testamento, foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora Pedro chega e diz o seguinte, que os escritos de Paulo, eles têm o mesmo nível da Escritura. Ou seja, ele está dizendo que o Espírito que Antigo Testamento é quem inspirou Paulo a escrever. O mesmo Espírito Santo que inspirou o Antigo Testamento é aquele que inspirou agora no Novo, para eles poderem ter acesso a tudo isso. Então, é uma revelação que Pedro faz que é muito, muito impactante para cada um de nós. E deixa claro, a igreja do primeiro século, os pais da igreja, os apóstolos e tudo mais, eles consideravam os que nós temos hoje
como parte da Escritura. Eles entendiam que aquilo também tinha sido inspirado pelo Espírito Santo e não tinha sido apenas uma obra dos pensamentos dos homens naquele momento. Então, isso aqui é um diferencial muito importante para a gente compreender a Escritura. Agora nós temos que refletir sobre alguns desafios que nós temos. Esses desafios são que vão levar a gente a necessitar fazer esse estudo para compreender a Escritura. Por que eu não posso abrir a Bíblia e eu simplesmente ler? Nós temos até uma frase dentro da teologia que costuma dizer que a Bíblia não se lê, ela se estuda. Esse conceito é o conceito de alguém que sabe que a Bíblia não é um livro comum, um poeta, um artista, um autor escreveu recentemente. Ela é um livro que nós precisamos estudar para entender o seu contexto. E nos os dias que a Escritura, estamos falando dos desafios que tem para uma interpretação. Então, por exemplo, o primeiro desafio que nós temos é o desafio cultural. Os conceitos, principalmente no Antigo Testamento, por exemplo, muitos princípios da cultura judaica acontecendo. E como eles vivem numa cultura diferente da nossa, é difícil para nós interpretarmos da mesma forma como eles interpretavam. Por um exemplo, quando a gente olha para o texto das 10 virgens, para nós a gente pensa, são 10 moças, né? São 10 moças que simplesmente estão aguardando um noivo ali. Quando você olha para a cultura judaica, você descobre que essas 10 moças, na verdade, têm duas possibilidades muito fortes. Ou primeira, nem todas, na verdade, estavam aguardando o noivo para um casamento, ou a segunda, que na verdade elas eram damas de honra de um casamento, e não necessariamente a noiva em si. Então, tudo isso você percebe com a cultura dos judeus. Mas como a nossa cultura é diferente, como que nós vamos conseguir enxergar isso? Então, o primeiro distanciamento que nós temos é o distanciamento cultural. Depois nós temos um segundo distanciamento. Nós temos o distanciamento temporal, que trata da diferença de tempo que nós temos dos escritos, da Escritura para os nossos dias. Como eu falei ali, a Escritura foi feita 1.500 anos, só que o Antigo Testamento, especialmente os livros de Moisés, que provavelmente foi Moisés que escreveu Jó também, ele escreve 1.500 anos antes de Cristo, que quer dizer 3.500 anos antes de nós. Ou seja, nós temos uma diferença de mais de 2.000 anos para os escritos do Antigo Testamento. Então, a leitura que eles tinham das coisas era uma leitura diferente da nossa e, naturalmente, isso gera um distanciamento muito forte. Os escritos do Novo Testamento foram escritos há mais de 1.500 anos atrás também, até no máximo ali o ano 120 depois de Cristo. Então, nós temos muito tempo de diferença, o que naturalmente gera uma ideia, textos, palavras diferentes do que o nosso. Disso vem o terceiro distanciamento, que é o linguístico. Esse distanciamento aqui, nós precisamos entender que os textos originais foram escritos em hebraico, aramaico e grego. E, inclusive, todos esses aqui já são considerados línguas mortas, porque o idioma que eles falam hoje em Israel não é semelhante ao antigo, e nem o grego que eles usavam para se comunicar não era como o grego bíblico, que era o grego koiné. Então, as línguas na qual a Bíblia foi escrita eram línguas diferentes, eram línguas que hoje já são consideradas mortas, e por isso nós temos uma dificuldade gigantesca dentro desse contexto. E nós temos o distanciamento das traduções. Aqui é um detalhe importante você lembrar que os escribas, né, os copistas que faziam isso, muitas das vezes eles não tinham domínio do idioma que eles estavam escrevendo. É como eu pegar alguma coisa escrita em alemão e eu tentar traduzir para o português. Como eu não tenho domínio do alemão, na verdade o que eles faziam era apenas copiar os símbolos.
E nisso acabava que muitas vezes eles trocavam algum pequeno detalhe de alguma letra da palavra, o que acabava gerando algo diferente do original. Nós sabemos, pelo estudo desses textos, que isso não afetou de uma forma gigantesca, mas são alguns pequenos detalhes que influenciam, como se fosse o nosso conceito de uma vírgula, aspas, coisas parecidas com isso. E o último distanciamento que nós temos, e eu considero ele o mais importante, é o distanciamento cognitivo, que eu chamo de espiritual. O que nós precisamos entender? Nós falamos ali que a Escritura ela é inspirada e dirigida pelo Espírito Santo. Então, ela tem um lado divino, ela tem um lado que provém de Deus. Só que nós temos um problema. A Bíblia diz em Romanos 3:11 que não há ninguém que entenda. E o que Paulo está falando em Romanos 3, para entender em qual contexto que está isso? Ele está falando da queda do homem. O que aconteceu depois da queda do homem? Ele fala que o homem foi afetado pelo pecado de uma forma tão grande que o homem não entende as coisas que provêm de Deus. O homem não consegue nem ter a sua cognição, o seu entendimento aberto para as coisas de Deus. E aqui dá um problema. Como que nós conseguimos, então, ler a Escritura e interpretar o que ela realmente significa, sendo que o pecado afetou o nosso entendimento? Então, se torna impossível a gente fazer isso. Por isso que você pode tentar ler a Escritura e você pode chegar ao significado dela, mas aquilo não vai ter valor espiritual para você. Por isso que nós temos muitas pessoas que interpretam a Bíblia razoavelmente bem, mas aquilo não tem significado espiritual, porque só quem pode trazer significado é o próprio Espírito Santo, que com sua graça tira esse problema que nós temos em relação ao pecado. E aqui eu abro um parênteses para vocês entenderem o seguinte. Nós falamos que a Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, o próprio Espírito guiou ela e tudo mais. Mas quando nós falamos desses distanciamentos, é comum na mente de quem está estudando isso pensar o seguinte: como que eu posso confiar na Bíblia? A Bíblia que nós temos, realmente ela é confiável? Ou isso aqui pode ter sido manipulado? O que aconteceu com isso aqui? Isso aqui realmente é a palavra de Deus? Ou é o erro dos escribas, o erro dos copistas? O que é isso? E é por isso que, nesse parênteses, eu quero explicar para vocês alguns dos motivos. Porque se vocês perguntassem para mim agora, Mateus, eu posso confiar na Bíblia que nós temos? Eu diria tranquilamente um sim. Eu diria tranquilamente um sim, com alguns motivos dentro de mim. E é esses motivos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro motivo pelo qual nós podemos confiar na Escritura é o que nós chamamos de manuscritologia, ou papirologia, o estudo dos papiros ou dos manuscritos. O que é isso? Você precisa entender como que funciona o estudo dos manuscritos originais. Estamos falando dos manuscritos, nós estamos falando lá dos textos originais em que foram escritos. Esses textos, eles foram escritos e a forma como a alta crítica, que é quem cuida disso, ou quem faz a crítica pessoal, que nós chamamos, efetua esses estudos, é pegando os manuscritos e estudando eles para ver o que tem de singular, o que se repete em cada um deles. Então, por um exemplo, se eu pegar 10 cópias de uma mesma coisa e os 10 repetem 10 palavras semelhantes, eu sei que aqueles 10 estão falando da mesma coisa. É algo semelhante a isso que os estudiosos do que nós chamamos de alta crítica ou crítica textual fazem. Mas aqui tem um ponto importante, que é o que vai dizer se isso vai ser o suficiente ou não. Quanto mais manuscritos você tem, mais confiável é a análise. Como tudo depende da análise desses manuscritos, quanto mais você tem, mais confiável é. E aqui eu quero repetir a mesma pergunta que eu fiz na segunda-feira. Eu quero que vocês comentem ali no chat, por favor, quem já ouviu falar a respeito de Aristóteles, Platão, Tácito, Alexandre o Grande,
ou pessoas parecidas com isso. Eu gostaria que vocês colocassem ali no chat, escrevessem se vocês já ouviram falar a respeito deles. E eu já explico para vocês o motivo. Então, enquanto vocês vão escrevendo, é comum nós ouvimos falar de pessoas como Tácito, Platão, Aristóteles, outros grandes filósofos também, Alexandre o Grande e tudo mais. E qual que é o ponto importante disso? Dentro desses filósofos aqui, alguma vez vocês já ouviram falar de que alguém duvidando da existência deles, alguém dizendo, não, Aristóteles não existiu. Você já ouviu alguém falar, não, Platão na verdade não existiu, isso é invenção das pessoas, isso é invenção da igreja, isso é invenção da filosofia? Muito provavelmente não, porque normalmente ninguém faz isso. E aqui está um ponto importante que eu quero destacar para vocês. A quantidade de manuscritos que existem a respeito de Aristóteles, Platão, Tácito, Alexandre o Grande e tudo mais, não chega direito a 10 cópias. Não chega direito a 10 cópias dos seus escritos originais ou de copistas que fizeram na época. Agora, a Bíblia de manuscritos, nós temos 5.500 manuscritos inteiros e outros fragmentos todos textos bíblicos. Então, por exemplo, aqui fica a pergunta que nós precisamos sempre lembrar. Por que as pessoas duvidam tanto da existência de Jesus ou das veracidades bíblicas, mas ninguém duvida da existência de Aristóteles, Platão, Tácito, Alexandre o Grande? Os historiadores não têm problema algum em falar da existência deles, mas existe um certo preconceito com a pessoa de Jesus. E isso não faz sentido algum, porque se nós pegarmos o equivalente, quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês é que a Bíblia tem 100 vezes mais manuscritos encontrados do que de Aristóteles, Platão, Tácito ou Alexandre o Grande. Então, com 5.500 manuscritos, você pode fazer um estudo da Bíblia que a Baixa Crítica faz e que os críticos textuais fazem tranquilamente. E ser um estudo seguro, onde você pode confiar naqueles textos. Então, esse aqui é só um dos motivos pelo qual nós podemos acreditar na Bíblia. O segundo motivo é o motivo dos historiadores. Por um exemplo, nós temos Flávio Josefo, que tem uma história muito engraçada. Flávio Josefo, o pastor comentou dele na primeira aula, na verdade, lá na introdução, na semana passada. E o Flávio Josefo tem um detalhe muito interessante. Ele era judeu, mas ele se tornou um general romano, o que para os judeus foi como uma heresia, foi um abandono da fé dele. E, de certa forma, com um peso na consciência, ele escreveu seus livros. Um deles, História dos Hebreus, que foi o que o pastor mostrou na primeira aula, e o segundo, Guerra dos Judeus. Olha só que interessante. Ele escreveu esses livros e Flávio Josefo nem de longe era cristão, porque como ele estava na ideia de Roma, eles estavam enfrentando muitos problemas ali com outras religiões. Ele faz duas menções a respeito do cristianismo. A primeira menção que o livro de Flávio Josefo faz, ele fala a respeito de Tiago. Ele fala, e o Tiago que foi morto pela espada, fazendo referência a um dos apóstolos de Cristo. E a segunda menção que Flávio Josefo fez foi falando a respeito de um Messias, um tal Jesus, que havia surgido na época. Ou seja, se você não tivesse a própria Bíblia falando, você teria um historiador de fora narrando a respeito daquilo. Ele não foi o único, nós temos alguns outros também que fizeram menção disso. Mas o mais legal de Flávio Josefo é você parar e ver como que é o controle de Deus, inclusive na história. Então, não tem como as pessoas negarem a existência de Jesus por livro histórico, já narrou essa existência. Então, o fato de Flávio Josefo ter escrito isso foi muito impactante dentro do contexto cristão. Além disso,
Bom, já tento ver essa pergunta aí. Bom, a respeito disso, tem que ser muito de parte desse senso do porquê que nós podemos acreditar na Escritura. E o terceiro é o testemunho dos apóstolos. Aqui eu faço uma menção de uma questão de lógica para vocês que eu gostaria que vocês pensassem. Não precisa responder no chat, não precisa colocar, mas eu gostaria que vocês pensassem nisso comigo. O que acontece? Quando você lê os evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, quando você lê também as cartas de Pedro ou de Tiago, você tem pessoas narrando um testemunho. Eles estão contando uma história que aconteceu com eles. E o mais impactante disso tudo é quando nós descobrimos que esses apóstolos, depois de um tempo, eles acabaram sendo mortos pela fé que eles tinham. Então, a pergunta que fica para nós é, por exemplo, o porquê que Tiago, que foi morto pela espada, teve coragem de entregar a sua vida? Por que que Paulo, que muito provavelmente foi decapitado na Itália depois, por que que ele teve coragem de entregar a sua vida? Por que que Pedro teve a coragem de falar, não deixem eu ser crucificado como meu Salvador, e pediu para ser crucificado de ponta cabeça? Por que que Mateus e vários outros ali aceitaram ser amarrados numa corda e ser levados por cavalos por vários quilômetros e depois serem também crucificados? Por que que eles aceitaram tudo isso? Porque eles realmente acreditavam em uma coisa real. Nenhum de nós estaria disposto a testemunhar ou entregar a vida por uma ideia ou uma brincadeira. Eu não estaria disposto a sofrer tudo isso por algo que eu não acredito ser verdade. E como várias pessoas podem acreditar ser verdade. Tem até um livro, na verdade tem vários livros que, se você for ver, foram escritos assim, mas de um homem chamado Simon Greenleaf, um livro americano, e ele já é falecido, mas na verdade ele escreveu em 1800 e pouco, e ele era um professor de direito de Harvard e foi responsável por uma influência muito forte na área de Harvard, nas escolas de direito. E ele escreveu um livro chamado Testemunho dos Evangelistas. E ele fez um estudo no sentido ocular, ou seja, no sentido de eu vou ler a Bíblia como se ela não fosse inspirada por Deus, eu vou estudar ela para entender o testemunho dos evangelistas. E dentro desse testemunho, ele entendeu que o testemunho deles era tão forte e a evidência que aconteceu com ele foi que ele se converteu ao cristianismo. Ele se converteu e disse, olha, não é possível esses caras terem dado a vida deles por algo que era uma história ou não era verdadeiro. Então foi a conclusão que ele chegou e a conclusão que eu chego, que eu imagino que todos vocês cheguem junto comigo. Se eles entregaram a vida deles é porque eles realmente acreditavam nisso e não era uma história de gibi ou a revista da Avon que eles estavam acreditando ali. Eles realmente confiaram naquele testemunho. Um quarto, um próximo motivo, né, que nós podemos ter a respeito da confiança na Bíblia é a preservação das Escrituras. E aqui eu tenho um detalhe interessante, porque, na verdade, a concordância entre os arqueólogos, a gente não está nem falando de teólogos, a gente fala de arqueólogos mesmo no geral, existe uma concordância de que a Bíblia ela é o livro antigo mais bem preservado da história. Ou seja, ela vence qualquer outro livro antigo. E se a gente parar para refletir, de certa forma, realmente é um milagre muito forte quando você para refletir que passou-se 3.500 anos e nós temos acesso a esse livro. Como que um livro dura tanto? Como que um livro vence tudo isso? E a pergunta que a gente faz quando a gente narra isso, por que dura tanto, tem uma resposta muito simples, mas que às vezes a gente quer ignorar ela. A resposta é porque, como é o próprio Deus que desenvolveu ela, que inspirou e que impeliu eles a escreverem, o próprio Deus é quem guardou e preservou a Escritura para que nós tivéssemos acesso a ela. Ela não era uma coisa só para as pessoas da época. Pelo contrário, ela é uma coisa que tem utilidade
prática e uma necessidade prática para os nossos dias também. Então, aqui é só mais um dos motivos pelo qual nós temos para acreditar na Bíblia. Ou seja, aqui vocês têm 4 motivos, a gente podia listar muito mais, muitos outros motivos mesmo, mas aqui você tem 4 motivos para saber que a sua fé não está estampada só no fato de você falar, não, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, e quando as pessoas falam para nós, não, isso aí é invenção de homens, algo assim, elas não têm noção real do que elas estão falando, porque a Bíblia é o livro praticamente mais confiável a respeito disso. Então nós temos a nossa fé bem embasada no que a palavra de Deus nos diz. Deixa eu ler Mano, escreve melhor a pergunta ali ou libera teu microfone, que eu não entendi a sua pergunta. Com qual base ele chegou nessa conclusão? Assim, ele estava narrando, ele estava citando cerca da história dos hebreus, e ele se depara com a história de Cristo, ele narra um pouco da história de Cristo. Com todo esse estudo dele, com qual base que ele chegou, né, tipo assim, porque o cara não viveu ele não era vivo no tempo de Cristo lá, ou algo do tipo assim, né? Então, com que base que ele afirmou isso? Entendeu? Mais ou menos? Na verdade, o Flávio Joséfo, ele é muito contemporâneo da Bíblia. Então, ele escreve alguns anos praticamente ali depois, mas a morte dele foi praticamente próximo do ano 100 depois de Cristo. Então ele viveu a maior parte das coisas que ele disse. Quando ele está falando, por exemplo, assim, o contexto do livro, quando ele começa a falar a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, ele estava narrando alguns acontecimentos recentes que tinham acontecido com os judeus. Então isso, ele tinha sido testemunha ocular. É como você ouviu alguma coisa na igreja e eu chego para você e estou contando, olha, tal irmão aconteceu isso. Foi isso que ele fez. Ele contou uma coisa que ele tinha ouvido falar. Ele falou, foi morto um Tiago por uma espada, que parece que seguia um tal Jesus que se diz o Messias. Tanto que a expressão, quando ele diz que se diz o Messias, demonstra como que nem ele cria. Ele não acreditava naquilo. Mas é uma evidência histórica para nós da existência de Jesus. Então, quando ele está narrando isso, é um período que ele está vivendo sim junto. Claro, a história dos judeus, aí não, né? Porque aí é 1500 anos antes dele. Mas quando ele narra de Tiago ou de Jesus, ele está vivendo aquele momento junto, sim. Ok? Ok, mano. Obrigado. Dispõe, Elisei. Bom, agora, fechando aquele parênteses, nós precisamos agora voltar e tratar aquela questão dos distanciamentos que nós falamos. Nós falamos os distanciamentos que existem na Escritura e a pergunta agora é como que nós resolvemos eles. Como que eu lido com cada um deles. E a primeira questão aqui que é importante é você ter em mente o seguinte, por mais que lá eu falei numa outra ordem, né, eu falei do cultural, temporal, linguístico e das traduções, aqui eu quero falar de trás para frente. Eu quero começar com a resolução do distanciamento da cognição, ou espiritual. Como que nós resolvemos isso? Se a nossa mente, os nossos olhos, tudo que nós temos, todo o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso entendimento foi afetado pelo pecado, como que eu consigo entender o que a Escritura está, como que eu consigo absorver o que Deus quer falar ao meu coração, à minha mente, sendo que o pecado bloqueia o meu coração e bloqueia a minha mente. É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo tão grande, que sempre quando nós vamos pegar a Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia ou fazer alguma coisa relacionada no reino de Deus, nós precisamos pedir a iluminação e a revelação do Espírito Santo. Porque sem a iluminação pelo Espírito Santo, nós ficamos impossibilitados de compreender o que a Escritura quer dizer. Ou seja, se você lê a Bíblia sem o Espírito Santo te iluminando,
dificilmente você vai conseguir entender algum texto ou entender algum princípio da Escritura. Então, o primeiro ponto, quando nós falamos como que eu resolvo eu sei que o pecado afetou o meu coração, como que eu resolvo isso? Eu sei que a minha mente foi afetada pelo pecado, como que eu vou entender a Escritura? Com a iluminação do Espírito Santo. É só a iluminação dele que pode fazer com que o nosso coração seja dominado pela palavra e o pecado não consiga tampar isso. É só o Espírito Santo que pode abrir a nossa mente e fazermos entender a Deus. Agora, nós temos os outros 4 distanciamentos que podemos dizer são alguns problemas humanos, podemos colocar assim. E aqui está um ponto muito interessante. Como que nós vamos lidar com a questão cultural, já que foi uma cultura diferente, a questão do tempo, porque foi escrito há 2000 anos atrás, a questão linguística, porque o aramaico, o grego koiné, o hebraico já não são línguas mais faladas, e as traduções que aconteceram com os copistas e tudo mais. Como que eu vou conseguir lidar com tudo isso? Bom, primeiro nós precisamos conhecer 2 técnicas que são usadas para a interpretação bíblica. Eu escrevi elas aqui no chat para quem queira anotar, mas como eu disse, depois elas estão descritas ali no PDF. Bom, nós temos primeiro a exegese. Para que serve essa ferramenta? Talvez seja um nome um pouco estranho, né, até porque é um nome transliterato do grego, mas esse nome significa basicamente aquilo que é tirado para fora. Você pegar o sentido de algo e tirar para fora. E nós vamos usar essa ferramenta de exegese para chegar no sentido original do texto para aqueles que ouviram o texto no momento. Então, eu preciso, com a exegese, olhar o texto e descobrir qual o sentido que ele teve para quem ouviu na época. Porque o que as pessoas, por exemplo, normalmente fazem? Elas só pegam o texto e leem para elas. Eu quero ler o Salmo 23, sim, o Senhor é meu pastor, mas eu aplico aquilo para mim. Mas não, a exegese não serve para isso. Ela serve para eu entender quando Davi está falando isso, quando ele está cantando isso, o que ele tinha em mente. Como as pessoas que ouviram aquele canto receberam aquilo. Então a exegese serve para nós chegarmos ao sentido original do texto para os ouvintes. Agora, a segunda ferramenta, que nós falamos que é a hermenêutica, ela já no seu original significa a interpretação, mas nós vamos tratar ela com um significado do seguinte: nós vamos usar ela para aplicar o sentido original do texto, mas nos nossos dias. Então, eu preciso pegar a hermenêutica para eu ler o texto, eu sei o significado dele e agora eu vou aplicar para mim. Por que eu preciso dela? Já deve ter acontecido com vocês, comigo aconteceu muito, da pessoa começar uma mensagem, começar uma pregação, por exemplo, falando lá de Abraão. E Abraão peregrinou por várias terras, e o Senhor disse que por onde ele andasse, lhe daria como herança e tudo mais. E a pessoa conta a história toda de Abraão e termina a pregação ali. A pergunta natural da minha mente era a seguinte: tudo bem, isso aconteceu com Abraão, teve todos os acontecimentos lá, são legais, são bíblicos, glória a Deus. Mas qual a aplicação daquilo para mim, para o Mateus? Como que aquilo vai servir para a minha vida? Quando você fala do texto no seu sentido original, você faz a exegese. Mas para você aplicar na sua vida ou na vida de alguém, você está fazendo a hermenêutica. Então, qual que é a diferença prática nas duas? A exegese vai me dizer o sentido original de um texto. E com a hermenêutica eu vou conseguir aplicar ele dentro dos nossos dias, dentro da minha vida em particular. Ok? É importante destacar que aqui a gente está fazendo menção delas, são coisas que talvez você olhe e veja com um olhar estranho a princípio, mas lembrando que aqui é a introdução, tá bom? Então, nas outras aulas nós vamos usar essas 2 ferramentas em conjunto para entender o significado de alguns textos bíblicos e conseguir compreender bem
o que a Escritura está dizendo. E eu separei aqui alguns passos, 7 passos para você poder utilizar essas ferramentas. Lembrando que aqui eu separei 7 simplesmente por separar 7, deve nenhum motivo específico. Mas você poderia destacar aqui outros 8, teria muitos fundamentos ou muitos passos, mas isso aqui é a forma mais simples de você fazer. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo a você fazer é você ler o verso em questão pelo menos umas 10 vezes. 10 vezes é um mínimo. Se você ler a história de alguns pregadores, não que necessariamente você precisa ser pregador para ler a Bíblia, mas alguns pregadores tinham costume de qualquer texto que eles fossem pregar, eles liam no mínimo 100 vezes esse texto. Isso é uma coisa muito natural. Exatamente para você ter total domínio do texto antes de falar dele. Mas aqui, como regra de interpretação, nós podemos considerar pelo menos 10. Então, qual que é o primeiro passo? Você lê o texto em questão pelo menos umas 10 vezes. E eu quero até dar um exemplo para vocês que nós usamos na segunda também, do texto de Ageu, do texto de Ageu 2:8. Vou mandar ele aqui no chat para vocês verem. Então, nós temos esse texto seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que legal. Esse texto aqui tem canções a respeito desse texto, tem inúmeras pregações a respeito desse texto que normalmente entendem o seguinte: esse texto está narrando a respeito de uma glória que vai vir sobre a minha vida. Por exemplo, normalmente as pessoas falam: você saiu da igreja alguma vez ou algo assim, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E esse sentido do que você vê não é o sentido real do texto. O que o texto está falando? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para a gente fazer a exegese disso e conseguir entender o que ele está falando no sentido original, a gente precisa, nesse primeiro passo, ler o verso em questão pelo menos umas 10 vezes. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é você identificar a palavra-chave do texto, porque é ela que vai direcionar o contexto do que você precisa encontrar. Então, se nós fôssemos pegar, por exemplo, esse texto aqui de Ageu, o contexto, a palavra-chave que me leva exatamente à glória dessa última casa. Então, essa última casa que eu preciso descobrir o que é, que eu preciso entender qual é a glória dela, qual que é a referência dela com o restante. Não necessariamente você precisa ter só uma palavra-chave. Você pode ter mais de uma palavra-chave, mas é ela que vai direcionar você. No começo, quando eu escrevi inicialmente os esboços de pregação ou de estudo, eu tinha o costume de colocar só uma palavra ou outra. Hoje em dia, eu acabo escrevendo quase todo o texto com palavra-chave. Então, na verdade, vai depender muito da sua interpretação em cima disso. Então, primeiro passo, nós lemos o texto umas 10 vezes, nós identificamos a palavra-chave do texto, porque ela vai direcionar o contexto. O terceiro é que nós precisamos descobrir qual o estilo literário que esse livro utiliza. O porquê disso? Porque nós temos muitos livros na Bíblia. Desses livros, nós temos livros históricos que tratam a respeito de histórias que aconteceu, como 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel. Nós temos livros que falam de milagres, como os Evangelhos, ou como também dentro desse 1 e 2 Reis. Nós temos livros que contam parábolas, nós temos livros proféticos, nós temos livros simbólicos, e temos outros tipos ainda de interpretação. E o ponto é o seguinte: dentro desses tipos de livros que nós temos, como que eu vou interpretar cada um? E essa é a pergunta que você precisa se fazer quando você está lendo o texto. O primeiro ponto é você entender, depois que você já leu esse texto, com qual tipo de literatura nós estamos lidando. E é exatamente isso que vai descrever a sua atuação. Aqui,
como nós estamos introduzindo, aqui eu só estou comentando os tópicos. Nós vamos entender nas próximas aulas como aplicar em cada um desses tipos. Porque, por exemplo, se você for ler um livro histórico, você precisa entender que aquilo já se cumpriu, aconteceu e tudo mais. Um livro profético pode ou não ter se cumprido. E um livro que seja, por exemplo, profético, mas o sentido simbólico, futuro, como Apocalipse, por exemplo, você vai entrar num grande problema na interpretação, porque vai ter vários pontos de interrogação que surgem na mente. É isso que vai conseguir nos fazer entender quando nós podemos interpretar ou não um texto de uma forma específica. Porque senão você lê Apocalipse e você imagina que realmente vai surgir da terra, vai aparecer um dragão, e você talvez hoje fique esperando esse dragão aparecer e ter várias coroas na cabeça dele e tudo mais. Isso porque você está interpretando de forma literal o Apocalipse. Quando nós olhamos para o texto e descobrimos a forma correta de interpretar, isso fica mais claro. Então, um quarto passo é nós fazermos pergunta ao texto. Aquele dia eu até falei para a Bruna como ia ser importante essa questão de perguntas, exatamente por isso. Porque nós precisamos perguntar ao texto. Você precisa perguntar para ele, dizer quem escreveu você? Quando que você foi escrito? Para quem que você escreveu? Por que você escreveu? Por exemplo, se você fizer essa pergunta para o próprio livro de Ageu, você precisa descobrir se Ageu é o nome para quem foi escrito ou se ele foi o escritor. Aqui de antemão nós sabemos que Ageu realmente foi quem escreveu. Mas se você lê Timóteo, Filemon, Tito, por exemplo, Paulo nomeia com esses nomes, nós temos esses nomes, mas ele escreveu para Tito. Então não foi Tito que escreveu, diferente de Ageu, por exemplo. Então você precisa perguntar sempre quem escreveu, por que ele escreveu. E isso normalmente vai te ajudar a responder outras perguntas ali no texto. E quanto mais perguntas você fizer, melhor. Por um exemplo, no texto de Ageu, se nós lemos ali que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, nós podemos perguntar qual que era a glória da primeira casa? O que a primeira casa tinha? Por que Deus está liberando essa palavra para cá? Se você ler o verso 8, você tem um outro texto muito conhecido que Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aquele texto está falando que Deus é o dono do ouro e da prata, por quê? Por que Deus falou aquilo? Então, tudo isso são perguntas que você pode fazer ao texto. Um 5 passo é você analisar o contexto. O contexto imediato é o contexto mais próximo, ou seja, é o capítulo anterior e o posterior. Então, quando nós falamos de contexto imediato, nós estamos falando de analisar o que tem de mais próximo. E dentro disso também depois você analisa o contexto geral, ou seja, o livro como um todo, para entender tudo o que ele está falando. Por um exemplo, dentro da mensagem que alguns dias atrás eu estava ministrando de Hebreus, se você ler apenas o capítulo 10, falando do congregar-se, você pode até chegar na conclusão do que ele está falando, mas de uma forma muito mais difícil. Porque lá no capítulo 1, ele contou para nós a história do que ele queria falar. Ele explicou que tinham alguns judeus que estavam buscando conhecer outras coisas e acreditando em algo diferente. Então, se eu não ler os 9 capítulos que tem antes, eu não vou, muito provavelmente, entender o que o 10 está falando. Então, você precisa ler o contexto imediato, que é o capítulo anterior e o posterior, e também ler o contexto geral do livro como um todo. O 6º passo, que seria talvez mais para um estudo temático, é você procurar outros textos, isso aqui eu digo em toda a Bíblia, que falem sobre o mesmo tema para ter um esclarecimento maior. Por um exemplo, você quer falar a respeito de fé, e você chega e diz, olha, eu quero entender como funciona a fé na Bíblia. O primeiro passo é você reunir tudo que a Bíblia fala sobre fé, porque é assim que você vai conseguir entender como é fé. Mas o que é a fé? Aí você vai para Hebreus 11 e diz, tudo bem, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as que se esperam. Eu quero alguns exemplos de fé. Como que eu vejo isso? Na lista dos heróis da fé você tem alguns exemplos.
Mas ali talvez você diga, tudo bem, ali eu conheci a fé de Abraão, agora eu quero entender como a fé de Abraão aconteceu. Então você vai para Gênesis e começa a estudar a respeito de Abraão para entender. Então, assim, juntando tudo isso, você consegue ter um esclarecimento maior a respeito de todos os textos e temas que a Bíblia tem. Algumas Bíblias até têm no final delas o estudo por tema. Você coloca a fé lá no final vai ter todos os versos que falam sobre fé e coisas assim. Mas o legal é você mesmo procurar fazer isso para você adquirir a experiência. Naturalmente não é uma coisa que você vai fazer em uma semana, porque você vai ter que conhecer a Bíblia toda para isso. Mas você vai aos poucos se aperfeiçoando. E o sétimo, que eu deixei por último de propósito, é o, se possível, você fazer a utilização de um dicionário bíblico ou algum comentário histórico, cultural, para descobrir a cultura, a tradição e os costumes da época. Eu quero deixar claro que eu deixei isso aqui por último exatamente para ficar claro o seguinte, do 1 ao 6, nós temos muita coisa para fazer antes de pensar nos dicionários. A gente tem muita coisa para a gente estudar a respeito da própria Bíblia, para entender nela, antes da gente pensar em ter os dicionários ou comentários. Tudo isso vai ser muito bom. Alguns textos vão ser necessários você precisar, você utilizar um dicionário bíblico ou um comentário, mas inicialmente é importante que você utilize o máximo a Bíblia, simplesmente para você adquirir o máximo de conhecimento dela. E quando você não já esgotou praticamente aquilo daquele tema que você precisava, você pode ir na busca, que nós chamamos de busca de um especialista, que seriam os autores dos comentários. Posteriormente, quando algum de vocês quiser adquirir, vocês podem falar com o pastor ou comigo ali, que nós temos alguns para indicar especificamente. Mas, como eu falei, reforçando, é um detalhe para se pensar bem depois se você já esgotou o estudo bíblico. E se você fizer esses 7 passos aqui, você já vai conseguir ter uma interpretação do texto muito, mas muito fiel à sua ideia original e muito prática, com certeza. Claro que, como eu falei, a gente poderia acrescentar outras coisas aqui, como o estudo dos originais, por um exemplo, dentro das suas línguas originais, poderia ser uma coisa, e normalmente no seminário é uma das coisas que está dentro desse contexto geral de estudo da exegese, que é você estudar o original. Mas dentro do contexto bíblico ou da interpretação bíblica natural do nosso dia a dia, isso não vai ser uma coisa prática e nem simples, porque o estudo do original é outro mundo já, é uma coisa bem mais dinâmica, um pouco mais complexa. Mas com isso aqui nós conseguimos ao máximo compreender o que a palavra está nos ensinando. E eu quero convidar vocês a pegar esses 7 passos e começar a tentar aplicar eles a alguns textos. E praticamente isso aqui é o conteúdo da nossa aula de hoje, mas eu quero compartilhar com vocês, antes de chegar ali na pergunta do senhor Brando, compartilhar com vocês uma frase que vem de um homem chamado João Calvino. João Calvino, para você entender, ele é, na verdade, um dos maiores intérpretes da Bíblia que nós tivemos. Então, ele foi um professor, de interpretação bíblica e que influenciou muito nos concílios da igreja e tudo mais. E ele tinha o costume de falar orare et labutare, que significa orar e labutar. E eu acho muito engraçado isso, porque é exatamente o que a gente tem que fazer. Ele sempre dizia, você precisa orar, pedindo a graça de Deus para abrir o seu entendimento, e você precisa labutar muito, você precisa trabalhar muito para você poder realmente compreender o que o texto está falando. Então, de um lado é o orar, é você pedir a graça de Deus, do outro lado é você ser plenamente dedicado ao estudo da Escritura. O passo 2 cadê aqui? Passo 2 é você identificar a palavra-chave do texto.
E o passo 3 é você descobrir o estilo literário do texto. Está aí no chat. Respondendo à pergunta do irmão Brandon, Daniel e Apocalipse têm total semelhança. Um faz menção indireta do outro, nos princípios, exatamente porque os dois são literatura apocalíptica. Então, os dois estão falando a respeito das mesmas coisas, que é o tempo do fim, é o final dos tempos. Então, e sinceramente, é um tipo de texto mais difícil de nós interpretarmos mesmo, até porque envolve muita interpretação e cada um meio que tem a sua ideia quanto a isso. É isso, galera. A respeito de hoje, eu gostaria que vocês gravassem na mente de vocês essa frase, orar e labutar, e vocês buscassem fazer isso, pedindo a iluminação do Espírito Santo, mas pedindo também que o Senhor nos ensine, né, ensine a cada um de nós a se dedicar o máximo possível a conhecer a Escritura. Porque de um lado a gente necessita da graça e do outro lado Deus olha para a gente falar, isso aí, galera, vamos lá e conheçam a mim, conheçam a Escritura. Esse é o convite de Deus para nós. Orar e labutar. Ou trabalhar, ou pesquisa o hino 115 da harpa. Isso aqui é o inverso daí, é trabalhar e orar no hino 115. Mas também serve. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone aí, porque como nós ler e estudar a Bíblia, como se... Então, na verdade, assim, você pode escolher qualquer um deles. Não vai ter uma influência direta. Eu normalmente aconselho que o estudo da Bíblia as pessoas tentem começar pelo livro de João, na verdade pelo Evangelho de João, exatamente porque eu entendo que ele passa muitos princípios de quem é Jesus para nós. Se você reparar no Evangelho de João, ele por 7 vezes vai fazer menção de que Jesus é a porta, ele por 7 vezes vai fazer menção de Jesus falando eu sou, porque ele tem a visão de que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, e como eu acredito que plenamente na expressão do Espírito Santo ali, eu acredito que é muito importante para nós termos a mesma consciência que João tinha. Então eu recomendo o estudo iniciando a partir de João, mas não é nada obrigatório. Você pode começar lendo por Gênesis, estudando por Gênesis. Só às vezes as pessoas se desanimam quando chega no momento das ascensões, né, da descendência das pessoas. Essa é a parte que as pessoas mais têm dificuldade de estudar a Bíblia, quando começa a falar Adão gerou tal, e tal gerou tal, e tal gerou tal. Essa é a parte mais difícil do estudo da Escritura. Isso, genealogias. E isso aí, galera. Podem liberar o microfone, fazer perguntas, aí fiquem à vontade. Viu, assim, essa pergunta também sobre onde começar a estudar, fazer a leitura bíblica, né? Quando eu aprendi também, era João, o Evangelho de João foi a melhor coisa que foi para a gente começar a ler. João foi a melhor livro, né? E outra também sobre a credibilidade da Bíblia, só um acréscimo, né? Hoje, a Bíblia, ela com certeza ela é o livro que capaz de mudar vidas. Eu ouvi de um outro professor, até esse Rodrigo Silva mesmo, né, que é lá da igreja adventista, assim, hoje, numa casa de recuperação, na prisão lá, né, nas penitenciárias, as pessoas podem levar qualquer livro que for, mas o único que é capaz de mudar a vida das pessoas lá é a Bíblia. Não existe um outro livro que muda a vida de pessoas. É isso aí. É isso aí. Irmã Juraci, ia falar alguma coisa? Sim, inclusive quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei realmente por Gênesis. Como aqui? Então, realmente, eu vou começar agora
já comecei pelo livro, pro Atos, né? Então agora eu vou começar a estudar pelo Evangelho de João mesmo. Obrigada pela... Isso é muito bom. Tá bom, obrigada. Aula maravilhosa, obrigada, parabéns, Deus abençoe. Amém. Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem com dúvida, podem abrir pelo menos aí, falar alguma coisa. Isso que eu tô na de vocês assim. Tudo que ele está ensinando para vocês, ele aprendeu comigo, tá, gente? Só para deixar claro para vocês aí. Olha aí. Rafael, ele está tossindo aí, não estou entendendo. Tá vendo? Pastor, a sua modéstia realmente é maravilhosa. Viu? Lá no começo lá eu não disse que nós iríamos formar pastor aí? E é justamente isso, interpretação da Bíblia, interpretação da palavra. Logo, logo teremos vários pregadores aí, viu? Não, Eliel, só um pouquinho, Eliel. Pregadores ou pastores? Eu já comprei prego bastante, agora estava em pastores, não estou entendendo, cara. Não, mas a gente vai inverter, daí o pastor vai virar pregador e os discípulos... Não. O pastor ama pregar, né? O pastor gosta de pregar. Daí vamos inverter, daí bota o pastor para pregar e deixa o pastor pastorear. Você já não aguenta um, já quer colocar mais aí, não pode parar. Gente, eu estou estranhando a Bruna, como ela está quietinha hoje, assim, o que aconteceu com essa menina aí? Estou preocupado. Eu vou falar a oportunidade. Não, eu gostei bastante da aula também. Assim, vai ficar bem mais fácil, acredito agora, de estudar a palavra. Parece que são coisas tão simples, né? Mas eu realmente não sabia. A única coisa que eu sabia quando estudar a palavra é perguntar por quê. E essa, eu acredito, dá para você parar com isso agora? Eu acredito que é uma das regras básicas, né, para o aprendizado. Você olha uma criança, você sabe que tudo que ela aprende perguntando. Mas o resto, para mim, realmente é novidade. Fico feliz mesmo e... Sério? Ô, Bruna, tu tá me mandando embora aí, meu pastorzinho, Bruna? Bruna, deixa meu pastorzinho do teu lado ouvindo tudo, viu? Ele fica balançando a câmera. Eu tô tremendo do frio. Ó, o frio aqui, ó. Claro, falei. É isso aí, galera. Lembrando que eu não sei se alguém fez uma olhada no que eu enviei ali na segunda-feira para os outros, mas para quem não abriu e vai receber agora novamente, tem 6 questões lá para você, aquele que puder imprimir, escrever, ou o que não puder imprimir e quiser só mandar a resposta, o entendimento no WhatsApp. Não são perguntas de múltipla escolha, então depende, ali já depende da sua interpretação de cada ato, mas é importante você responder aquelas perguntas para você conseguir memorizar o conteúdo mais facilmente. Então é muito importante essa parte. Então eu aguardo o envio das respostas por vocês, para mim ou pro cara que me ensinou tudo aí, o professor Carlos. Aí, Matheus, aí foi, Matheus. Eu queria tirar uma dúvida a respeito dessas ferramentas que você repassou para nós. Tem uma outra ferramenta que eu achei bem interessante, que talvez esteja intrínseca nessas que você passou, mas eu não consegui identificar. E eu gostaria que você puder me explicar um pouquinho mais a respeito dela, que seria o princípio da primeira menção. Tipo, isso é válido ou é conversa? Isso, como funciona? Porque eu achei bem legal essa ferramenta que eu dei uma lida um tempo atrás, mas eu não consegui entender muito bem como se aplica. Ou melhor, como utilizar, se deveria ou não, se ela é válida, será que funciona mesmo?
Olha, na verdade, de certa forma, o princípio da primeira menção seria um princípio hermenêutico, ele estaria dentro da hermenêutica. Para nós, a gente vai lidar com a hermenêutica como uma tarefa específica, um significado específico. Mas, no geral, normalmente a exegese está dentro da hermenêutica. E a exegese seria isso. O princípio da primeira menção seria o seguinte, você entender, quando houve a primeira menção, como os ouvintes receberam aquilo. Entende? Seria o contexto geral. É a junção das duas ferramentas. Então, é você utilizar e compreender como que os ouvintes receberam aquilo no momento da primeira menção. Quando eles ouviram, por exemplo, como que o povo de Israel ouve quando o Ageu diz para eles, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tem uma canção dizendo isso, que canta exatamente isso. Canta o que está na Bíblia, diz a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A canção diz isso. Mas as pessoas glorificam a Deus, falam em línguas e tudo mais, achando que está falando da vida delas. Mas o texto de Ageu, quando os israelitas recebem aquilo, eles estão dizendo o seguinte, nossa, a glória dessa casa que é feita de madeira de cedro vai ser maior do que a glória da casa de Salomão, que foi feita de ouro. Entende? Então, é o ato da primeira interpretação, como os ouvintes receberam aquilo. É porque a vez que eu tinha lido a respeito do princípio da primeira menção, ele falava a respeito de palavras específicas. Que você falou ali no segundo passo, que seria dentro da palavra-chave, ele dizia que algumas palavras específicas, essas palavras-chave, elas teriam os significados, todas as vezes que eram mencionadas na Bíblia, elas teriam significados interligados. Aí, algum tempo atrás, eu estava questionando a respeito de frutos, né? Porque a Bíblia fala muito a respeito de frutos, tipo, devolvendo os frutos do Espírito. E eu passei a me questionar se, de repente, esse princípio da primeira menção, de alguma maneira, poderia se aplicar a essa palavra em específico, por exemplo. Então, é possível, nesse sentido, por exemplo... É porque esse princípio da palavra-chave ou do significado, ele tem essa mesma ligação. Você, desse exemplo que você falou, é a gente pegar essa palavra frutos e entender dentro do contexto bíblico o que ela se refere nos textos. Só que, para isso, a gente vai entrar um pouco nisso um pouco mais para frente, quando a gente falar a respeito das várias versões que nós temos da Bíblia. Porque quando nós falamos de versões, muitas Bíblias traduziram uma palavra um pouco diferente da outra, e você já não tem acesso a essa informação como um total. Então, você precisa ter várias versões de Bíblias em casa, exatamente para você poder comparar elas. Mas é válido, desde que você consiga entender o restante do texto. Porque, por um exemplo, se você pega fruto e você pensa na ideia do fruto... É muito diferente, assim, em alguns... o sentido de fruto num texto X... ele é muito diferente do sentido de fruto num texto Y, por exemplo. Exatamente. Quando eu vejo frutos na questão dos frutos do Espírito, talvez eu não tenha interpretado da maneira correta, né? Vou descobrir isso agora, vou usar meus passos aqui, vou ver se eu conseguir interpretar, mas é um pouquinho diferente do sentido que eu consegui entender naquele texto que falava a respeito da devolução dos frutos, da expectativa que Deus tem a nosso respeito quando nos pede essa devolução de frutos, né? Ele coloca algo em nossas mãos para que nós possamos cultivar e existe uma expectativa dele a nosso respeito para a devolução disso. E não necessariamente significa que sejam os frutos do Espírito, nesse caso, né? Porque é algo que eu estou devolvendo para Deus, na verdade. Até porque o fruto do Espírito o nome por si só meio que já diz, mas o Espírito dele, né? O Espírito gera em nós. Agora, os frutos, no sentido obras, é o que nós entregamos para ele. Então, existe uma ligação. Se você pegar esse sentido de obras, os frutos, Jeremias 29, por exemplo, quando fala, ele faz uma menção sobre a fruta podre, e ele dá um exemplo para Israel, dizendo, olha, as obras de vocês são como uma fruta podre. E depois ele fala, mas tem alguns que, na verdade, são uma fruta boa. E ele está narrando do cativeiro. Então, o contexto dele é Jeremias 29. Você Jeremias 29.
E ele faz menção a respeito do fruto de Israel. Então, por um exemplo, é um outro caso onde se trata ali, na verdade, do fruto no sentido de obras. As obras de Israel têm sido boas e para outros as obras de Israel têm sido más. Então, é o mesmo sentido do Novo Testamento ali em Mateus, Marcos e Lucas, mas já não é o mesmo sentido do que em Gálatas 5. Então, é importante isso, mas é um princípio que dá para utilizar, porque precisa ficar muito claro que, assim, a hermenêutica, a exegese, tem muitas outras coisas do que está aqui. Aqui eu quero pegar o resumo do que você faz ali, é como aquele trabalho do colégio, pega esses 7 passos, aplica ele, vai dar certo. Vai dar certo ali. Obrigada. Matheus, pegando o gancho da Milena aí, assim, para ficar acho que mais claro, não sei, a questão de frutos, né? Seria como se fosse assim, o que nós plantamos, nós vamos colher, né? É o que você planta, o que você colhe, né? Um sentido de fruto, né? É o fruto do que você plantou, você vai colher. Então, semeia coisa boa que você vai colher coisa boa. Eu acho que seria... Exatamente. Se a gente pensar na ideia do fruto, do fruto no sentido ali do que Jesus está falando, é que ali acaba misturando um pouco da lei da semeadura, também lá de Gálatas. Mas o sentido da semeadura é assim, você faz e alguma coisa vai crescer. Você dá e você recebe. O sentido do fruto, quando Jesus está falando, já não é de você receber nada em troca. É você só oferecer o fruto para ele, entende? É você mostrar não só os princípios da conversão, mas é o ganhar almas, é as boas obras em Cristo, é o amar ao próximo. Tudo isso são coisas que você, como um cristão, entrega a Deus. Não como princípio da semeadura, que vai existir algo em troca, mas simplesmente como um cristão que conheceu a Cristo entrega. Ok. Mas é bastante tipo coisa. os 2 sentidos, né? E querendo ou não, deixa de ser, né? Mas é só a gente aprende. Tá vendo? Numa conversa assim, 5 minutinhos. Mas vale, é crescimento, vale mesmo. Aí, galera, quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Ainda falando dos frutos, me diga uma coisa, quando a Bíblia fala que nós seremos conhecidos pelos frutos e não pelas nossas obras, aí já fala do fruto do Espírito que está em Gálatas, isso? Então, olha, de certa forma, assim, de certa forma, a aplicação pode servir para os dois, entende? Porque assim, se a gente parar para refletir, o fruto do Espírito, pensando no fruto do Espírito, o sentido do amor, por exemplo, né? O amor ali, ele gera em nós o senso da gente querer levar almas para Jesus, entende? Então, o fruto do Espírito vem, ele faz a gente frutificar. Então, tem o fruto do Espírito, que gera em nós o nosso fruto, que é levado para Deus. Então, tem todo um caminho, uma lógica em todos os frutos. Entende? Eles estão interligados. Tá, Nenhum deles está isolado. Vamos dizer que o fruto é resultado de outro fruto. Eu acredito que talvez esse texto ele tem um sentido de que é muito possível hoje eu praticar coisas dentro da igreja, por exemplo, eu fazer coisas para que eu mantenha para que eu transmita uma imagem perante as pessoas que estão ali. Então, são apenas obras. Elas não são resultado do meu relacionamento com Deus. Elas são obras que eu tenho para, de repente, garantir um título ou, de repente, para transmitir uma imagem. Mas Deus, como Ele olha para o coração, Ele vê que aquilo não é fruto do meu relacionamento com Ele, não é fruto daquilo que Ele me entregou para que eu devolvesse a Ele. Então, eu até ouvi uma frase um tempo atrás, não lembro quem que foi, mas achei muito legal, e dizia que é possível servir a Deus sem amá-lo, mas é impossível amar a Deus sem servi-lo. Talvez esse seja o sentido de que serão conhecidos pelos frutos e não pelas obras. Porque é fácil você fazer coisas
que você mantenha uma posição, um posicionamento. Mas agora, essas coisas serem resultado de um relacionamento com Deus, com outro sentido, até mesmo, obviamente, para Deus, né? Que olha para o nosso coração. Ele vê que, de repente, eu estou fazendo aquilo para agradar o coração dele, porque eu quero realmente transmitir amor e porque eu quero ser o reflexo do amor de Cristo na vida de outra pessoa. Ou se, de repente, é só porque eu acho legal cantar no louvor, por exemplo. Entende? E dentro da questão do fruto ainda, me diga uma coisa, na realidade, eu não sei, pode ser que eu entenda errado, mas assim, se eu tenho os frutos do Espírito, eu nem sei como é que funciona esse negócio de ter os frutos, é o fruto do Espírito, né, o fruto. Se eu tenho o fruto, se eu manifesto, né, se há manifestação desse fruto em mim, vamos dizer, não que esteja escrito necessariamente na Bíblia, mas entende-se que você vai tendo esse fruto, né, as pessoas vamos dizer que esse fruto vai gerar outro fruto, porque as pessoas vão ver Cristo em mim e isso vai fazer com que ela seja um fruto também que eu dei, vamos dizer assim, né? Exatamente. E outra coisa, essa questão de eu ter o fruto do Espírito, vamos dizer, não, eu não ter o fruto do Espírito, né? Agora falando em obra, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a Bíblia diz também que muitos vão construir algo sobre a terra, mas que não vai passar pelo fogo, que algumas construções serão palha, outras pedras, outra madeira, e não vão passar pelo fogo. Aí vamos dizer, eu entendo que não houve o fruto do Espírito em mim, não necessariamente, eu não estou dizendo que é algo que está na Bíblia, mas é um entendimento que eu tenho. Não manifestei o fruto, mas fiz uma obra, mesmo sem o fruto, né, mas que não vai passar pelo fogo. E não necessariamente porque eu não tenho fruto, que eu não vá como se não vá dar fruto, mas pela misericórdia de Deus, Deus às vezes pela vida daqueles que mesmo não tendo fruto, né? Paulo diz lá, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Travou um pouco para meuzinho ali. É que assim, o que eu entendo? Que não necessariamente só o que manifesta o fruto do Espírito vai dar um fruto no sentido de obras. Porque tantos vão fazer algumas coisas em nome de Deus e ele vai dizer depois que não vos conheço, né? Vocês que praticam a iniquidade. Então, não necessariamente uma pessoa que dá frutos tem o fruto do Espírito. Isso? Exatamente. Na verdade, sim. Se a gente parar para refletir biblicamente, o que nós temos é assim, por exemplo, quando há a menção, né, das obras sendo provadas no fogo, ele está se referindo no contexto exatamente de falsos mestres, falsos profetas, né, como da carta que ele escreve. Gente, olha, vocês estão tentando produzir um fruto quando vocês não dá um fruto, vocês estão gerando obra, vocês ainda terem isso na vida de vocês. Então, é como o caso do que você falou. É você alcançar outras pessoas, elas até se tornarem um fruto, mas sem você ainda ter provado disso, sem você ter sido alcançado pela graça de Deus. Então, é totalmente possível, né? Principalmente a gente vê isso de forma muito clara nos dias de hoje, é muito possível as pessoas, sem terem a graça de Deus, sem serem alcançadas por Deus, elas alcançarem outras pessoas, Deus usar elas como instrumento para alcançar outros. Entende? Uhum. Matheus. Opa, sim, tem um texto, eu não me recordo agora qual que é o texto na Bíblia, que ele fala, Paulo está com outros discípulos ali, e ele fala, mostra-me os seus frutos que eu mostrarei as minhas obras. Tem, né, um texto que fala assim, que eu não lembro qual que é a referência. Dá a menção de que nós temos que ter fruto e obras. Então, igual você falou, então a gente tem que dar e trabalhar. Como é que é? Orar e labutar. É isso aí. Poder falar alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar acerca do que você disse, por último,
tem uma grande diferença entre a pessoa ser usada por Deus e uma pessoa ser de Deus, né? Na verdade, a pessoa ser usada por Deus, ela pode, mesmo não, porque é algo ali, que nem Deus usou animais, né? Então, ela manifestar o fruto, o dom ali, não é algo tão relacionado entre ela ter um caráter de Deus, né? Então, só acrescentando, né, acrescentando algo do que você disse. É isso mesmo. É isso aí. Escolhemos dar fruto e também vivemos como um fruto. De forma a sermos alcançados por a graça de Deus. Mas alguém, galera, quer comentar algo? Senão nós vamos fazer nossa oração aqui e a bênção apostólica sacerdotal. Bom, acredito que não. Pastor Carlos, quer comentar alguma outra coisa aí? Não, tá tranquilo. Oi? Oi, eu estava falando com o microfone desligado. Eu estava falando com o microfone desligado. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi hoje na aula, né, acredito que foi a primeira aula, é que eu já preguei coisa errada, sem querer, mas já falei coisa errada no púlpito, né? Ainda bem que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas, né, não tinha entendimento, né? Acredito que não fiz ninguém desviar, mas, assim, não tinha esse entendimento. E isso é muito bom, né? Porque você vai vendo que tem coisas que você pensa que não estão de acordo necessariamente. Não é que não estão em desacordo, mas que não estão 100% em acordo com a Bíblia, né? E aí eu fico pensando no que o Tiago disse, né? Que não sejam muito de vós mestres. Mas eu creio que Deus é misericordioso, né? Ele vai nos ensinando. Bruna, essa ali é Atos 17:30, se eu não me engano, né, Mateus, que fala que Deus ele vai considerar o período de ignorância da gente, fica tranquilo. Isso aí, a gente que prega, acontece muito com a gente. E, cara, o que a gente pode melhorar? É estudar o máximo o texto para, né, retirar dele a sua preciosidade, senão a gente acaba matando, literalmente, o texto. E assim, ó, eu gostaria depois, Matheus, não agora, tá? Nós vamos programar isso para nós colocarmos um trecho de um pastor muito famoso aí, para a gente assistir e depois nós vamos comentar que aquilo que ele falou está dentro da Bíblia, tá? Só para a gente ter uma noção do que se fala, né? E pior é isso, essas igrejas, irmãos, já são lotadas, não tem noção de quantas igrejas um desses camaradas já tem no Brasil e fora do Brasil. Isso aí. Mas, Bruna, e qual de nós aqui que nunca pregou uma coisa errada que tira a primeira pedra? Porque eu te falar, isso aí, meu Deus, só Jesus na causa. A gente só não troca no texto Jonas engolindo o grande peixe. De resto, a gente faz tudo, se deixar. Por isso que a gente precisa muito da graça de Deus sobre nós. Certeza que até eu que não prego já preguei coisa errada. Acontece muito. Mas agora nós vamos conseguir minimizar nossos erros aí, estudando em conjunto. Isso aí, galera. Vamos agradecer a Deus por sua graça que nos ajudou, tudo isso. E eu quero deixar para vocês um pedido de que vocês, naturalmente, sempre vai surgir vários compromissos, várias coisas que vão tentar impedir cada um de nós de nos dedicarmos a estudar isso, seja em casa ou seja de estar presente nas aulas. Mas eu gostaria que vocês pedissem a Deus para que Ele guardasse esse momento em vocês, para que vocês pudessem
estar junto aqui, porque isso aqui vai ser de grande crescimento e vai ser o cumprimento do que Pedro falou ali, que nós até lemos, que é o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então é muito importante isso para nós. Então, labutem muito, trabalhem muito e orem ainda mais para que o Senhor nos ajude nessas empreitadas. Tá bom? Vamos lá agradecer a Deus. Jesus, nós te damos graças, Pai, porque a sua boa mão esteve conosco. Deus, nós sabemos que nada, nenhum dom, nenhuma graça manifestada na terra, senão vindo dos céus. Então nós pedimos que a tua boa mão, Pai, permaneça conosco assim como foi hoje. Assim como o Senhor abriu nosso entendimento hoje, que o Senhor continue, Deus, diariamente, Pai, semanalmente, mensalmente, abrindo a nossa mentalidade para a compreensão da sua palavra. Nós sabemos, Espírito Santo, que se não for a sua graça nos guardando, nós não conseguimos, Pai, entender nada. Então, que a sua boa mão seja conosco e que nós possamos entender, Deus, cada uma da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesses passos, na compreensão da sua escritura. Te pedimos, Deus, abençoa a vida de cada um de nós, nos guardando debaixo das suas asas e nos cobrindo com as suas pentes. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem operado sobre nós, para a glória do nome de Jesus. Amém. E galera? Amém. Obrigado pela participação de todos aí. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, povo. Amém. Boa noite. Deus abençoe, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite.